Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é 6 de setembro de 2020. Estaremos aqui ministrando a 10ª lição sobre os profetas, os 12 profetas menores. E na lição de hoje, Sofonias, o juízo vindouro. Texto áureo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Verdade prática: no juízo vindouro, Deus há de julgar todos os moradores da terra de acordo com as obras de cada um. Leitura bíblica em classe, Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, que diz: Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios. E exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Os objetivos desta maravilhosa lição são explicar e estruturar a mensagem do livro de Sofonias, compreender a linguagem predominante no livro de Sofonias, saber que juízo de Deus é uma doutrina bíblica irrevogável. Se Deus é bom, por que ele há de castigar algumas pessoas eternamente? Esta é a indagação de muitas pessoas que questionam diante dos seus conflitos. Mas nas Escrituras, Deus é descrito como um justo juiz. Ele não é simplesmente um justo juiz, mas ele é um Deus em que a sua própria essência é a bondade. No Antigo Testamento, ele pronunciou juízos contra Israel, contra as nações gentílicas. Mas no Novo Testamento, a gente vai ver o Altíssimo julgando Ananias e Safira, ali em Atos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, aonde Barnabé havia vendido uma propriedade, colocado aos pés dos discípulos. É interessante que, assim como o governo da Judéia
pagou aos soldados para saírem anunciando uma mensagem anti-ressurreição. Barnabé vende a sua propriedade, coloca nos pés dos discípulos. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Saiam correndo. Eu estou financiando para que vocês preguem, anunciem que Jesus ressuscitou. Aleluia! Mas agora Ananias e Safira, eles veem o que Barnabé havia feito, vendem uma herança. Eles poderiam muito bem dar a metade, dizendo, ó, vendi a herança e vou dar só a metade como oferta para financiar a propagação da palavra de Deus. Mas na realidade eles mentem ao próprio Espírito Santo. E ali, diante de Pedro, Ananias foi morto. Depois, consequentemente, a sua esposa também. Eles foram julgados instantaneamente diante da presença de Deus. E no fim desta era, o Eterno, através do seu Filho, julgará todos os homens da terra. Ei, os homens são condenados. Não é porque simplesmente pecam, porque na realidade a humanidade já nasce do pecado, já nasce em pecado. Os homens são condenados por não aceitarem a salvação entregue de graça, por amor, por misericórdia, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pelo fato deles não aceitarem a salvação, o amor, porque na cruz o próprio Deus puniu o pecado. Então, pelos homens não aceitarem a salvação de Jesus, eles terão que o encontrar como o juiz de cada uma das suas obras. Esses fatos demonstram um Deus que ama o bem e que odeia o mal. Isso mesmo, a justiça é uma resposta de Deus retumbante contra o mal criado pelo diabo e praticado pelos homens que não querem saber de Deus e que não querem saber do Espírito Santo do Senhor. Então aqui na introdução, nesta lição estudaremos os oráculos, as mensagens, as revelações de Deus a Sofonias. Ele se destaca pela intrepidez do juízo divino contra Judá e os gentios. O profeta anuncia o julgamento universal. É descrito como uma reação de Deus contra os pecados cometidos pelos moradores não simplesmente de Judá, mas de toda a terra. Esta palavra teve um cumprimento presente no tempo dos profetas, mas também ela tem um cumprimento escatológico. Ela tem um cumprimento futuro, onde Deus julgará toda a humanidade. Todo ser que respira um dia estará de joelhos diante do grande Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, prestando conta por cada um dos seus atos, por suas palavras, pelos seus pensamentos, enfim, como cada um se comportou aqui na terra. Essa lição, no primeiro ponto, o livro de Sofonias, segundo ponto, o juízo vindouro, e o terceiro ponto, objetivos do livro. Quarto ponto, o dia do Senhor. Aqui no contexto histórico, Sofonias exerceu seu ministério nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É o que vai dizer no primeiro versículo. Josias reinou do ano 640 até o ano 609. Sabe o que é interessante? É que o profeta Sofonias, ele cresceu em anos de apostasia, onde havia uma grande opressão do Império Assírio e o reinado de um rei mau, cruel, onde a própria palavra de Deus vai falar que ele encheu Jerusalém de sangue. Ele foi um rei incrédulo, ele desobedeceu a Deus, ele levantou tantos altares em adoração aos ídolos. Em meio a todas estas circunstâncias de opressão, de sofrimento, de apostasia,
de um péssimo governo no poder, mas estava lá Sofonias, o profeta do Senhor. Sofonias significa o Senhor esconde, o Senhor oculta. Sabe o que nós podemos entender, compreender, aprender com o nome do profeta Sofonias? É que Deus guarda os seus eleitos, independente da situação do país, da situação econômica, da situação espiritual, independente da igreja que você esteja inserido, existem aqueles que temem a Deus, aqueles que reverenciam a palavra, aqueles que amam ouvir a voz do Espírito Santo, aqueles que não se rendem ao comodismo, não se rendem à imoralidade, não se rendem à corrupção, não se rendem à violência. Estes Deus guarda, estes Deus protege, e na hora certa Ele revela como um instrumento usado de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo. Então a gente vai ver que o Sofonias, este profeta cheio de Deus, com uma palavra tão dura, uma palavra de juízo, denunciando os erros, não somente dos profetas, mas também dos reis, denunciando o pecado dentro da própria corte do palácio. Como nós podemos ver no capítulo 1, versículo 1, a genealogia do profeta Sofonias, aonde ele era tataraneto do rei Ezequias. Então isso permitiu com que ele tivesse livre acesso à corte. Este livre acesso fez com que ele observassem como, por exemplo, os príncipes estavam vivendo. Se você pegar Sofonias no capítulo 1, versículo 8, olha o que o texto diz. E acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Os príncipes, na realidade, estavam se vestindo com roupas estrangeiras. Não há nenhum problema de se vestir roupa importada. Mas aqui havia uma aliança em que o povo de Deus, se você observar Números no capítulo 35, a maneira que o judeu precisava se vestir, ali com aquele seu manto, e no manto, nas bordas de cada manto, havia uma linha azul. Você lembra do episódio da mulher do fluxo de sangue, que ela veio por baixo e tocou na orla do manto de Jesus? Sabe por que ela desceu? Porque ela tocou naquela linha azul, naquele fio azul que representa os mandamentos do Senhor, que representa a palavra do Senhor. Então, o que isso significa? Que os judeus, quando passavam um pelos outros nas ruas de Jerusalém, nas ruas das cidades circunvizinhas, Betel, um pouco mais na frente, Gilgal, lá na região de Efraim, no Hebron. Então, quando o judeu passava pelos outros e via ele vestido com aquele manto, quando eles olhavam para baixo e viam o fio azul, logo eles se lembravam dos mandamentos do Senhor. Mas agora os príncipes, as referências, aqueles que eram para serem exemplos nos palácios, eles traziam roupas importadas de onde? Do Egito, da Babilônia. E o que é o pior? O pior é que junto com a roupa, eles estavam vivendo de acordo com os seus costumes, de acordo com o seu estilo de vida. Meus amados irmãos, a gente vê alguns rapazes, moças, querendo copiar o estilo de vida mundano. Nós temos um padrão, e o nosso padrão é o padrão celestial. O nosso modelo é Jesus Cristo de Nazaré. É lógico que as irmãs não vão andar com o cabelo aí parecendo um fuá. Os homens não vão andar mal vestidos. Tem que se vestir bem, mas de acordo com a vontade do Senhor. Não há necessidade de se vestir sensualmente.
Até porque existe um pecado chamado de defraudação. E o que é defraudação? Despertar o desejo no outro que não pode ser concebido antes de um casamento. Então, crente tem que se vestir como verdadeiros servos de Deus. Os príncipes estavam ali, não somente se vestindo indecentemente, copiando as culturas pagãs do Egito, da Babilônia, mas também contratando homens para roubarem, para saquearem as casas, as cidades, e assim com violência, com destruição, com mortandade, adquirindo riquezas, e Deus estava observando o passo dos seus filhos, não somente os príncipes, mas os próprios sacerdotes estavam vivendo de uma maneira que não estavam agradando a Deus. Então a estrutura da mensagem de Sofonias é palavra e visão. Às vezes Deus falava ao seu coração. Em outros momentos Deus abria os seus olhos espirituais e fazia com que ele enxergasse, viesse a ver o que Deus queria mostrar, não somente concernente ao povo de Deus, mas até mesmo às nações estrangeiras. O estilo de Sofonias, ele é completamente poético. O livro é dividido em 3 partes. A primeira, anuncia o juízo às nações da terra, incluindo Judá, do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. A segunda parte especifica os povos neste julgamento global: Filístia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, do capítulo 2, versículo 4 ao 15. Estas cidades eram as cidades que ficavam ao norte, eram cidades como, por exemplo, a Filístia, que ficava ao oeste. A gente vai ter a Assíria, ficava mais a noroeste, a muitos quilômetros distantes, se eu não me engano, a uns 650 quilômetros de distância de Jerusalém. E a terceira parte da mensagem trata-se do castigo de Jerusalém e também da restauração dos remanescentes fiéis. Capítulo 3, do versículo 1 ao 20. Um tema que é muito predominante neste livro é o dia do Senhor. E a gente precisa entender a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Você sabe qual é a diferença? O que é o dia de Cristo? Qual é o dia do Senhor? O que estes dois termos têm a ver no Novo Testamento? Deixa eu te explicar. O dia do Senhor está se referindo ao dia do juízo, o dia da punição. Podemos até dizer que o dia da grande tribulação. E o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia! Este momento tão glorioso, tão especial, que todos nós almejamos ouvir o som da trombeta e nos encontrarmos no dia de Cristo com o Senhor nos ares. Aqui no 2º capítulo, toda a face da terra será consumida, de acordo com o versículo 2. Após o dilúvio, Deus prometeu não destruir mais a terra com água. Desde então, a palavra profética anunciou o juízo vindouro pela destruição através do fogo. A declaração, consumirei inteiramente tudo sobre a face da terra, está se referindo à tragédia global, referida no capítulo 3, dos versículos 6 a 8. Note que a expressão face da terra é igualmente usada no anúncio da tragédia do dilúvio. Esse é o dia do Senhor propriamente dito. A gente vai ver, paralelo a esse texto, para nós compreendermos na escatologia, em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, aonde o Senhor vai verdadeiramente ali iniciar a grande tribulação e o mundo pagará um alto preço por desobedecer à vontade de Deus e rejeitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A linguagem de Sofonia, há uma hipérbole aqui.
A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em dar à sua significação uma ênfase exagerada. Ela, porém, aparece na Bíblia e, por isso, alguns expositores veterotestamentários defendem o uso de uma linguagem hiperbólica nesse livro. Eles consideram forte demais a descrição do aniquilamento natural das aves, dos peixes, dos animais, dos seres humanos e das nações. O que Deus está querendo dizer com isso, na realidade, é que Ele vai cumprir a sua palavra. O que Deus está falando nesse texto é que aqueles que desobedeceram vão ter que prestar contas diante de Deus. Assim como, por exemplo, nos dias de Noé. Noé foi salvo com a sua família. Aqueles que hoje aceitarem a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, perseverar até o fim, será salvo. Mas aqueles que não aceitaram a Jesus vão ter que se deparar com a grande tribulação. O terceiro ponto, objetivo do livro. Havia ali um sincretismo dos sacerdotes. A expressão quemarins com os sacerdotes, no versículo 4, no capítulo 1, aponta para o sincretismo da religião de Israel com o paganismo. Quemarins é o plural do hebraico comer, usado para sacerdote pagão. E aparece aqui umas 3 vezes no Antigo Testamento. Irmão, aqueles sacerdotes, eles haviam sido consagrados. Você lembra como era a consagração de um sacerdote? O sumo sacerdote vinha, passava sangue no polegar do pé, no polegar da mão e na orelha direita. Primeiro o sangue, depois trazia o azeite, passava o azeite no polegar do pé, no polegar da mão, e o azeite era derramado sobre a cabeça, na orelha, e depois derramado sobre a cabeça do sacerdote. Em outras palavras, todos estes sacerdotes passaram por aquele dia da celebração, onde eles foram consagrados, o sangue representando a purificação de quê? No polegar, do seu caminhar. No polegar da mão, a purificação das obras das suas mãos. O sangue na orelha, representando a purificação dos seus pensamentos, da intenção do seu coração. Depois o azeite no caminhar, o azeite nas mãos, também para ter poder para tudo aquilo que colocar a mão para fazer, e azeite no pensamento, azeite no coração, azeite no homem interior. Mas agora, estes sacerdotes estavam com um sincretismo. Em outras palavras, para entender melhor, estavam se misturando. Queriam adorar a Deus, estavam querendo adorar a Baal. Estavam adorando a Deus, estavam adorando por exemplo, Camuz, que é o Deus dos Amonitas e dos Meunitas, dos Amonitas e dos Amorreus. Eles estavam adorando esses deuses. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Hoje, o que é o Deus? O Deus é aquilo que está dominando o meu pensamento. É aquilo que está reinando no seu pensamento. O Deus da gente, o meu Deus, o seu Deus, é aquilo que você passa o dia inteiro pensando. Sabe quem precisa tomar conta do nosso pensamento, reinar sobre eles? É o próprio Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. É lógico, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, né? Alguns têm muitas responsabilidades, porém Deus precisa estar em primeiro lugar. Ora, se os sacerdotes estavam nesse sincretismo, nessa mistura religiosa, quanto mais o povo. Sabeísmo é a prática pagã dos sabeus, o povo da rainha de Sabá. Havia ali cultos com prática de adivinhação, astrologia. Meu irmão, você pode imaginar um rapaz, uma moça, dizer: eu só vou sair de casa depois que eu ver meu signo hoje. O que é que o horóscopo está dizendo? Misericórdia, meu amigo. A gente pode, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode fazer isso até na Bíblia. Eu vou pegar, colocar aqui meu dedo na Bíblia, vou abrir para ver o que Deus diz para mim. Meu irmão, a gente precisa ler a palavra com discernimento, estudar sistematicamente, estudar as doutrinas da teologia propriamente dita, quem é Deus,
cristologia, estudo de Cristo, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, eclesiologia, o estudo da igreja. São tantas coisas lindas, a história da igreja, a história da teologia. São tantos assuntos maravilhosos em que nós aprendemos, em que quanto mais aprendemos, mais mergulhamos nas coisas de Deus. Mas muitas vezes alguém quer pegar, ler livros como os próprios... Eu estou maravilhado com o que Deus está me revelando a cada semana nos profetas menores. Eu já tinha estudado, mas parece que dessa vez está diferente. Deus está mostrando muita coisa linda e gloriosa que nós precisamos aprender a cada dia, não só com os profetas menores, com as epístolas de Paulo, com as epístolas de Pedro, com as epístolas de João, com os próprios evangelhos. Que coisas lindas Deus tem para revelar para o seu povo. Então a gente não precisa fazer essa, não sei nem se a palavra é essa direito, necromancia, como se fosse jogar uma carta, um tarô, pega o dedo e abre, vamos ver o que é que Deus tem para me dizer. E se você abrir no texto que Judas foi se forcar e se precipitou e morreu. Misericórdia, irmão, rapaz lá. Meu irmão, estude a palavra sistematicamente e Deus vai te guiar em todos os teus caminhos e te abençoar de uma maneira gloriosa. Aqui no quarto ponto, como já falamos, o dia do Senhor, o seu significado, o dia do Senhor, não se esqueça, representa a grande tribulação, o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Sacrifícios e os seus convidados. A profecia afirma que Jeová preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Versículo 7. Aqui essa sentença chamada de sacrifício é uma metáfora usada pelos profetas para indicar o juízo. O verbo hebraico para santificar é kadash, cuja ideia básica consiste em separar, retirar do uso. Assim os babilônios foram separados por Deus para a execução da ira divina sobre o povo de Judá. Sabe o que aconteceu no grande cativeiro babilônico? Você sabe quantos anos o povo de Deus ficou cativo na Babilônia? Pensa aí. 1, 2, 3... 70 anos eles ficaram cativos. Eles penduraram as suas harpas sem conseguir louvar e adorar a Deus. Mas sabe o que aconteceu ali? Eles foram curados. Eles foram purificados da idolatria. Conclusão: o juízo vindouro não é assunto descartável. Os profetas trataram dele bem como o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Fica aqui um alerta para os promotores da teologia da prosperidade. Infelizmente, entre muitos cristãos, os assuntos escatológicos são motivos de chacotas e risos. No entanto, Deus não se deixa escarnecer. O seu juízo é certo e verdadeiro e virá sobre todos os que praticam a iniquidade. Mas em contrapartida, nós, os salvos, nos encontraremos com Cristo nos ares. E há um trono chamado de Bemá. No Bemá, o Senhor vai recompensar cada um dos seus filhos. É lógico que ele abre os seus olhos de fogo e ele vai provar a obra de cada um de nós. Pedra preciosa, ouro e prata. Aqueles que fizeram a sua obra em madeira, palha e feno, esses vão ser consumidos, mas muitos servos de Deus serão recompensados por tudo aquilo que fizeram na obra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou desta aula, curta, compartilha. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal da Assembleia de Deus Montese TV, se inscreva e abençoe outras pessoas compartilhando essa lição tão gloriosa do profeta Sofonias. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.